momento em que nós nos reunimos com a intenção de adorar o Senhor, de ouvir algo vindo da parte do Senhor, é sempre algo muito importante, amém? É sempre algo muito importante. Então eu queria reforçar o que o irmão disse, que todos possam estar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração, amém? Não chegue aqui pensando, mais um culto, né? Essa menina aí falando, talvez vai ler uma passagem que você já conhece. Não, irmão, abre o teu coração. Porque a semente, ela é lançada. Agora, o fruto vai depender da terra, irmãos. Vai depender da terra. Como que está a terra do teu coração aí, amém? Abre a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Eu me senti, assim, bem desafiada pelo tema que me falaram. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, amém? Então, não estou aqui pela minha capacidade. Romanos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 18. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim. Que horas que termina mesmo? 9? Amém. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, até aqui, Paulo ele fala assim: todos os atributos de Deus foram revelados desde a fundação do mundo, através das coisas que foram criadas. Você olha para a natureza, você vê que um ser humano não é capaz de fazer nada nem parecido. Que existe um ser maior, algo maior, que existe um Deus, criador de todas as coisas. E esse é o evangelho eterno. E Paulo, ele fala assim: então todos os homens, mesmo aqueles que não têm o contato com a palavra do Senhor, são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus foram manifestados visivelmente pelas coisas criadas. Amém? E ele continua no versículo 21, dizendo assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E depois, Paulo ele fala assim: mas esses homens, que aqui fala dos gentios, ele fala de modo geral, eles começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Começaram a buscar e a confiar mais no homem do que em Deus. E quando eu falo no homem, não é somente na pessoa que está do teu lado, mas é em si próprio, às vezes na sua força, às vezes naquilo que você pode fazer, na sua inteligência. O homem, ele viu que existe um Deus, mas ele decidiu adorar a criatura ao invés do Criador. E Paulo, ele continua falando assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmão, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, que, irmãos, a cada vez o tempo vai passando e parece que as coisas vão piorando. Eu não vou dizer que acontece algo novo, mas as coisas, elas estão mais desvalorizadas, estão mais publicadas, não existe mais temor. Antes, aquilo que era feito em oculto, em escondido, hoje as pessoas fazem na sociedade, na televisão. Hoje não existe mais nenhum tipo de respeito. E as coisas só tendem a piorar. Eu trabalho numa loja que a gente lida com mulher o dia inteiro, né? E é incrível, irmãos, é incrível o quanto a mulher hoje valoriza o exterior, parece que mais que todas as coisas. Eu já atendi mulher que ela foi vestir a roupa e começou a chorar por causa do corpo dela na minha frente. Ela se desvalorizou totalmente. E eu virei para ela e falei assim, não, mas você é mais que isso. Você é mais do que essa aparência, do que a sociedade diz que você tem que ser. Você é mais que isso. Irmãos, e muitas vezes nós, sem perceber, estamos indo junto com a multidão. Estamos indo no rumo da sociedade. A nossa mente não está sendo transformada à luz da palavra. E às vezes nós olhamos todo esse contexto e falamos assim, Senhor, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está em tudo isso? Aonde o Senhor está quando uma família está sendo destruída? Quando uma jovem está cometendo um suicídio? Quando existe tantas calamidades, tantas guerras, aonde o Senhor está? E quando eu comecei a ler esse capítulo em específico de Romanos, que o Senhor ministra no meu coração essa passagem há muito tempo, o Senhor me esclareceu muitas coisas. O Senhor falou, eu me manifestei a cada um deles, mas em seus próprios raciocínios eles preferiram a criatura, as coisas, do que a mim mesmo. E por isso eu os entreguei, a palavra fala, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. O tema que foi passado para mim foi sexualidade. Sexualidade, em geral, são os desejos do nosso corpo, é a vontade da nossa carne, é a obra da carne. Lá em Gálatas fala, uma das obras da carne é imoralidade sexual. Irmãos, só que esses desejos da nossa carne, do nosso corpo, seja por todas as coisas que se referem ao mundo, foi o Senhor quem colocou em nós. Às vezes a gente acha que o prazer foi criado pelo inimigo, não é verdade? Que um casamento, às vezes uma relação sexual foi criada pelo inimigo. Às vezes nós achamos que as coisas boas foi criada pelo inimigo e as coisas de Deus é tudo careta, né? Irmãos, e quando eu estava vendo sobre esse tema, o Senhor ministrou no meu coração o quanto nós, na nossa geração, estamos agindo como Esaú, trocando a promessa do Senhor por um prato de lentilhas. Eu posso contar vários testemunhos, irmãos. Vários testemunhos sobre isso. O Senhor honra. Eu vou perguntar isso assim numa boa. Quantos solteiros nós temos aqui? Amém. Quantos casados? Amém. Irmãos, o Senhor, para você que é solteiro, o Senhor, Ele honra a sua espera. Irmãos, mas honra, eu ouvia isso e eu achava que era mentira. Do fundo do meu coração eu achava que era mentira. Eu achava, gente, isso é conto de fada. Isso é papo furado.
Irmãos, eu falo isso assim, dando glória a Deus, mas os detalhes que eu pedi para o meu esposo, o Senhor me deu. E eu vou falar que não é nada fácil, irmãos. Eu estou entrando em uma das partes dessa área da sexualidade, você que está solteiro. A palavra do Senhor diz que a primícia deve ser santa, para que o restante da massa também seja. O seu namoro, o primeiro momento que você tem com aquela pessoa que te interessa, irmãos, é para o Senhor. É a primícia. É a primícia, é para o Senhor. E você que é casado, que seu lar seja um lar de delícias. O Senhor tem várias promessas para nós. Irmãos, vale a pena. Vamos abrir a nossa Bíblia. Ou melhor, vamos continuar lendo no versículo 26. Quem está aí com a Bíblia aberta em Romanos 1, vamos ler o versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passivos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Irmãos, e nessa primeira etapa, eu quero esclarecer na sua mente, com a luz da palavra, por que hoje nós vivemos tantos escândalos. Através das novelas, através das escolas, tudo é normal, né, irmãos? Tudo é descolado. Por quê? Porque essas pessoas conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. E o Senhor os entregou a atitudes reprováveis. Vamos um pouquinho mais para frente aí no livro de Romanos. Vamos aí em Romanos 6, versículo 19. Aí tá, né? Aí nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nós reconhecemos que Ele é o único, suficiente Salvador da nossa vida. E a gente pensa assim, não, agora é só bênção, né? Agora é glória a Deus, é só gente abençoada. Acabou o problema com o pecado, acabou as dificuldades, né? Só que não, né, irmãos? Esses dias eu estava lendo uma frase de Martinho Lutero, que fazia um tempo que eu não lia ela. Que Martinho Lutero, há tanto tempo, escreveu assim. Eu achei que nas águas do meu batismo, o meu velho homem tinha morrido. Mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Bem-vindo, irmãos, a essa vida de cruz. A essa vida que você perde a sua vida e a encontra. Irmãos, agora para nós, que já conhecemos ao Senhor Jesus, para você que já aceitou Jesus, e para você que já teve algum contato com a palavra, nós precisamos decidir todos os dias pelo Senhor, amém? Romanos 6 diz assim, versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Irmãos, quem aqui teve uma vida no mundo antes de aceitar Jesus? Quase todo mundo, né, irmãos? Irmãos, não vou dizer somente no mundo, mas vamos dizer na nossa vida secular, porque não existe secular, né? Tudo é reino, nós temos que manifestar o reino onde nós estamos. Mas vamos dizer no nosso serviço, na nossa faculdade.
em algo que não seja a igreja, irmãos, como que na maioria das vezes nós somos dedicados por aquele salário que nós vamos receber no final do mês, como nós somos pontuais, como nós buscamos isso com intensidade, como que nós doamos os membros do nosso corpo para quem trabalha em pé aí o dia inteiro, não sei. Como que nós nos doamos para isso? E Paulo, ele fala assim: assim como você ofereceu os seus membros para a escravidão, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Será que você tem a disposição na igreja, igual você tem em outros lugares, irmão? Será que a sua disposição é a mesma? Será que a sua disposição para as coisas do Senhor é a mesma, sei lá, que você tem em outra situação da sua vida que é importante para você? É igual eu ouvi um pastor pregar esses dias. O irmão prefere passar a noite no hospital com um doente do que passar a noite por ele antes orando pela vida dele. A gente prefere passar a noite, às vezes, assistindo, sei lá, alguma coisa ou sei lá, fazendo alguma coisa do que passar uma noite ou nos esforçar um pouco mais para buscar as coisas de Deus. O que isso tem a ver com sexualidade, irmãos? Porque se nós não decidirmos oferecer o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, nós não vamos viver nunca a perfeita vontade de Deus. Irmãos, existem vários tipos de pessoas na igreja. Existem aqueles telespectadores que vêm somente para assistir. Existem aquelas pessoas que estão interagindo. Existem aquelas pessoas que vêm somente para apontar erro. Existem aquelas pessoas que cooperam. Vários tipos de pessoa. Irmãos, mas todos nós somos chamados à salvação. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Irmãos, a salvação é algo crescente em nós. Não existe um estado de inércia no reino espiritual, tipo assim, eu estou aqui, né? Eu não estou indo nem para trás nem para frente. Ou você está indo para trás ou você está indo para frente. A salvação, a palavra do Senhor diz que é algo crescente. O Senhor nos chama, nós aceitamos a Jesus, que é um caminho. Um caminho de santificação, um caminho de progressão, um caminho de maturidade. Abra sua Bíblia, vamos rapidinho em Gálatas, está um pouquinho aí para frente. Eu lembrei dessa passagem aqui agora. Espera, Gálatas está para trás, gente. Está para frente? Achei. Gálatas 5. Às vezes eu me perco. Gálatas 5. Deixa eu ver aqui. Ou melhor, 4:1. Esses dias nós estávamos falando sobre isso lá na igreja. Gálatas 4:1, amém? Quem não achou, só presta atenção na leitura, não tem problema. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clamava a Pai, como foi dito no início, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmãos, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Mas o que está falando no início desse capítulo 4? Quando o herdeiro é menor de idade, ele nada se difere de um escravo.
Porque todas as coisas que ele recebeu tem que estar sendo cuidado por tutores, porque ele não tem maturidade para receber. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, nós conhecemos todas as promessas que o Senhor tem para nós, nós conhecemos todas as coisas que o Senhor conquistou para nós, mas nós só vemos a gente só vê na vida do outro. A gente não toma posse, a gente não vive nada disso. Às vezes nós nos questionamos por que tantas coisas acontecem na nossa vida, por que tantas coisas repetidas acontecem na nossa vida. Irmão, herança é para filho maduro. Herança é para filho maduro. E não é o tempo que traz a maturidade, irmãos. Você pode ter 40 anos de crente. Eu nasci no lar evangélico. Não é o tempo, irmãos. É sua intensidade. Irmãos, é intensidade. Esses dias eu estava pensando. Quando o meu esposo mudou para Goiânia, ele começou a trabalhar, né? E eu pensando assim, fala sério, ele vai passar mais tempo com aquele povo lá do serviço dele do que comigo. Vai acabar que vai construir uma família lá. Tipo assim, é o tanto de tempo que a pessoa passa no serviço, não é? E o Senhor falou que no meu coração, não é o tempo que você passa com a pessoa, irmãos. Não é o tempo, mas é a sua entrega. O seu relacionamento, o seu nível de renúncia. Me fala quanto tempo você deve passar com uma pessoa por dia, às vezes uma pessoa que você nem conversa. Não é o tempo. Não é o tempo que você está vindo na igreja, não é a quantidade de culto, é a sua disposição de entrega, de relacionamento. Que vai te aperfeiçoar, que vai te trazer uma maturidade para tomar posse da herança. E somente assim nós vamos conseguir vencer esses pecados. Lembrei de outra passagem aqui que eu também tinha lido, Hebreus. Agora está para frente mesmo. Hebreus 6. Hebreus 6, eu vou ler o versículo 1. Diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Irmãos, aqui no livro de Hebreus, o que está sendo dito? Foi lançado os fundamentos principais da doutrina de Cristo, que é o quê? Você reconheceu que você é pecador, reconheceu que Jesus é seu Salvador, morreu na cruz, se arrependeu, recebeu a salvação. É o básico. Aí, o que fala aqui? Agora você precisa prosseguir para o que é perfeito. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Eu já li uma tradução que fala assim, de obras inúteis. Tem alguma tradução? Não, né? De obras inúteis. Irmãos, quantas vezes por causa de coisas inúteis nós estamos voltando de novo ao mesmo lugar? E voltando, e voltando, e voltando. E voltando, e voltando. E com isso nós perdemos a oportunidade de prosseguir para o que é perfeito. Lembra aí na sua vida. Irmãos, lembra, todo mundo tem. Eu lembro de coisas que eu olho e falo assim, Senhor, de novo não, eu preciso vencer isso. Irmãos, somente vencendo isso, somente vencendo as vontades da nossa carne, somente decidindo todos os dias, nós vamos conseguir prosseguir essa maturidade e tomar posse da herança. Sabe o que é mais forte, irmãos? Que é uma herança eterna. Eu já ouvi um estudo do pastor José, com base na palavra, que fala sobre os níveis que vai ter lá no céu. Lá no céu não vai ser um socialismo, cada um vai receber um sabonete, cada um tudo igual. Não, irmãos, vai ter galardão, vai ter herança, vai estar quem vai estar mais próximo de Jesus, vai ter isso. E isso vai ser avaliado pela sua vida aqui na terra. No momento em que você chegar diante do trono branco, os seus feixes, que foi regado com lágrimas, os seus feixes, os seus frutos.
Porque Jesus chegou e falou assim: eis que o machado está posto à raiz. E aquela árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo do inferno. E quando nós chegarmos perante ao Senhor nesse dia, irmãos, nós vamos nos lembrar de todos os cultos que estava chovendo e a gente decidiu ir para a igreja. A gente vai nos lembrar de todo momento do louvor, que o irmão deixa de vir e a gente tem que louvar. Irmãos, a gente vai lembrar de todos os momentos que nós passamos sozinhos e não recebemos nenhum tipo de reconhecimento. Porque o Senhor vai falar: entre benditos do meu Pai, fostes fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Irmãos, às vezes nós somos jovens e a gente pensa que Jesus vai voltar quando a gente estiver velhinho, né? Sei lá, que a gente vai ter toda a nossa vida pela frente. Irmãos, a palavra, ela tem coisas específicas para jovens, crianças, para adultos, mas a maioria, tipo 90%, é para geral. É dado assim para todas as idades. Por quê? Porque Jesus, ele pode voltar agora, não importa a idade que você tem. Eu quero voltar lá em Romanos 6, se você quiser, não precisa abrir para não ficar... Romanos 6, 19. Só para finalizar a leitura. Romanos 6, 19. Porque, eu vou ler o versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Eu amo essa passagem aqui, em específico esse trecho, que Paulo fala assim: você lembra de tudo que você fez no mundo? O que você colheu de bom daquela época? A não ser morte, a não ser destruição. Você lembra de tudo? E ele continua falando assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Primeiro vem a santificação, depois a vida eterna. É isso que eu li, irmãos? Primeiro para a santificação e, enfim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, irmãos. Nós não precisamos colher mais mortes na nossa vida, irmãos. Irmãos, nós que somos jovens, principalmente, às vezes nós nos deixamos embaraçar com coisas tão pequenas que nos tiram do propósito de Deus. Irmãos, é hora de prosseguir, amém? Sabia que o Senhor tem algo específico para você na sua geração hoje? Para você. O Senhor tem algo para fazer na nossa geração e Ele conta conosco. E se nós não respondermos a isso, o Senhor, Ele vai passar para a próxima geração até que tenha uma resposta. E depois, no final de tudo, nós vamos ter que dar conta daquilo que nós não fizemos. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. Algumas traduções dizem imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Irmãos, Paulo ele fala assim: o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Aí depois que ele dá esse exemplo, ele fala assim: porém, o vosso corpo não é para a impureza. Alguma tradução aqui fala imoralidade? Imoralidade, mas sim para Deus como templo do Senhor. Antes de você ser, para quem é casado, do seu esposo, você é do Senhor. Antes de você ser de você mesmo, você é do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, em primeiro lugar. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, que nós vamos ter que apresentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Deus. E ele continua falando aqui.
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Pergunta para o irmão que está do seu lado, para não perder o costume. Você não sabe que o seu corpo é membro de Cristo, irmão? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí depois ele fala assim, fugir da impureza. O original dessa palavra é imoralidade. Fugir da imoralidade. Paulo, ele não fala assim, enfrente a imoralidade. Vai lá e mostra que você venceu esse pecado, meu irmão. Vai lá no meio de seus amigos e mostra que você agora tem Jesus e é um super-homem. Não. Ele fala assim, fugir da imoralidade. Foge da imoralidade. Irmãos, foge de conversa tola, de piadinha picante, dessas coisas que difamam a santidade do Senhor, porque o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Guarde os seus olhos de cobiçar aquilo que não é teu. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. E como o próprio nome diz, ele é santo. Ele é santo. E Paulo continua dizendo aqui, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós não podemos ter o mesmo padrão do mundo. As pessoas precisam olhar para nós e verem algo diferente. Nós, pelo menos lá, que congregamos juntos, nós não somos a favor, tipo assim, uma pessoa chega, não, você muda isso, isso e isso, e a doutrina da igreja é essa. A gente crê que isso é necessário, mas o verdadeiro trabalhar, ele vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando, deixa isso, deixa aquilo, faz isso, faz aquilo. Irmãos, e eu não estou falando para nós mulheres, nós não precisamos usar uma saia lá no pé. A gente não precisa usar algo que... Mas quando você vestir sua roupa, olhe no espelho e fala assim, eu estou querendo agradar quem com essa roupa? Será que eu vou atrair olhos de homens casados com essa roupa? Será que o Senhor se agrada da minha vestimenta? Homens, no momento em que passa aí uma mulher, né? Será que o Senhor olharia com os teus olhos? Irmãos, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. A palavra do Senhor diz, não tire o joio do meio do trigo, porque senão pode ser que seja arrancado o trigo junto, mas desde que os dois cresçam juntos. Agora, no dia do julgamento final, eu vou separar o trigo e o joio. Irmãos, nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, senão não vai passar de uma religiosidade aquilo que nós fazemos. De uma obrigação de cumprir um ponto na igreja. Hoje nós vivemos num país que é considerado cristão, porque todo mundo já ouviu falar de Cristo. Mas também é considerado um país com as melhores festas carnavalescas. Também é considerado o país das mulheres. Irmãos, também é considerado um monte de coisa. Como assim? Como assim? Dentro da igreja, não. Dentro da igreja que o Senhor vem buscar, não, irmãos. Em qualquer outro lugar, mas dentro da igreja, não. Não da igreja que o Senhor vem buscar. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos santificar. Irmãos, um sacrifício, ele é algo que você dá sorrindo.
Toma, Senhor, não vale nada para mim, isso é sacrifício? Não, irmão, sacrifício é algo que custa. Quando a palavra fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual que é o nosso culto? É apresentar o nosso corpo como membro ao Senhor. Senhor, eu quero tanto fazer isso, Deus. Senhor, eu quero tanto fazer isso, eu quero tanto trabalhar nesse lugar, eu quero tanto fazer essa faculdade. Senhor, eu quero tanto fazer do meu jeito, mas eu coloco no teu altar, Pai. Irmãos, isso é o verdadeiro culto ao Senhor. Isso é o culto que atrai a presença do Senhor. Senhor, a minha carne está gritando. Está gritando, Senhor, mas nesse momento eu coloco no teu altar agora os membros do meu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Ti. Amém? E Paulo continua dizendo assim, porque fostes comprado por um preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você glorifica a Deus no seu corpo? Aqui Paulo não fala o corpo de Cristo, ou sei lá, é no seu corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Lá em Efésios 5:3, eu já estou quase terminando, vou falar assim para vocês ficarem mais animados. Efésios 5:3 diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nem o incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E toda essa passagem de Efésios é muito forte. Iago, lê sua tradução aí do versículo 5. Ou pede para alguém, do versículo 5, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Essa palavra incontinente, alguma tradução fala imoral? Imoral? Então pode ler, pode ler a sua. Irmãos, essa palavra é tão forte que a palavra que Paulo ele fala assim, qualquer tipo de coisa que não seja nem nomeado no meio de vós. Conversação torpe, chocarrice, sabe aquela brincadeirinha com segunda intenção? Que não seja nem nomeado no meio de vós. E ele continua falando assim, porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Agi, pois, como filho da luz. Amém? Para finalizar, eu quero ler o que está escrito lá em Apocalipse 21:8. Diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, algumas traduções dizem imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo. A parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, o evangelho é algo muito sério.
quando o inimigo quis usar Balaão para vencer o povo de Israel, Balaão falou assim para o rei de Moabe: coloca mulheres moabitas no meio deles. E Deus tinha falado assim: não casa com nenhuma mulher estrangeira. Aí o rei colocou mulheres moabitas, aquelas mulheres bonitas, e eles se casaram com aquelas mulheres. E começaram a adorar os deuses delas. E com isso começou a entrar a idolatria. Quando os filisteus queriam vencer Sansão, eles não procuraram uma arma mais forte que Sansão. Eles colocaram Dalila. Quando Davi decidiu descansar das guerras, o inimigo também não pensou em outra estratégia, colocou ali Batseba. Irmãos, e como várias passagens da Bíblia, o que o inimigo tem colocado no seu caminho para te desviar do propósito de Deus? Você vai vencer isso em nome de Jesus. Você vai vencer isso em nome de Jesus. E essa noite não vai ser mais uma noite na sua vida, mas o Senhor, Ele vai ministrar uma graça que vai te capacitar para vencer aquilo que tem te vencido. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque o Senhor te conhece, eu não. O Senhor sabe qual é o teu gigante. O Senhor sabe qual é o teu gigante. Decida hoje e o Senhor vai te capacitar. Dê o primeiro passo que o Senhor vai te direcionar na caminhada. Fica de pé, amém?